Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos com mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite e repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, conversando a respeito dos principais assuntos envolvendo o futebol do Brasil, foco maior para os clubes do Rio de Janeiro. É a resenha raiz da televisão brasileira, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. De imediato apresentando meus mosqueteiros aqui neste Max Sport, com uma vistosa camisa vermelha, comprado, pelo jeito, em Budapeste, meu querido Mário Silva, sempre elegante. Parece que se veste em Milão, Valdir Luiz. E com estilo mais despojado hoje, o ponto de equilíbrio do programa, nosso querido Jorge Ramos, com essa reverência ao se vestir, parece que ele passou pelo Caribe. Então, depois desse... E eu estou falando besteira, vou continuar com o programa bonitinho e abrir o primeiro boa noite do ponto de equilíbrio do programa. Boa noite, Jorginho. Olá, Mazela, boa noite. Alô, Mário, boa noite. Prazer também, Valdir. Todos que estão ligados, você que está nos acompanhando aí, sempre nos acompanha. Meu boa noite também. Olha, tem aí um festival, né, para escolher, né, do que a gente pode falar. E talvez o futebol esteja lá pelo último lugar, né? É tanta coisa. Mas a bomba que estourou nessa semana foi a questão do Gabigol, né? Que, infelizmente, criou um clima muito ruim para ele próprio, né? Uma questão do doping que é feito de surpresa, e ele acabou não querendo fazer na hora. Todos os jogadores do Flamengo fizeram o exame, mas ele não quis fazer. Por que ele não quis fazer? E foi agora penalizado com esses 2 anos, que já começa a ter uma coisa também muito louca, já está contando desde quando ele fez o exame, então já tem 1 ano praticamente. Vamos ver o que vai dar, né, essa situação. Provavelmente vai ter recurso, vai ter várias coisas, mas a situação realmente é complicada, eu acho complicado. Tá certo. Será que vai acabar em pizza também? Realmente é um negócio interessante. O cara foi punido ano passado, continuou jogando o tempo inteiro, jogou esse ano e agora que foi punido. Uma esculhambação. Boa noite de Valdir Luiz. Fala, Valdirzinho. Boa noite, Mazela. Boa noite, Mário. Boa noite, Jorge. Um abraço para vocês, para quem nos acompanha aqui no Max Esporte. E eu estou esperando ansiosamente que o senhor John Textor, além de contratar logo um treinador e um diretor de futebol, entregue para o Ministério Público o que ele falou que tem para entregar. Eu concordo com ele, não tem que entregar nada para o STJD, que ali é ação entre amigos. Tem que entregar no Ministério Público. Olha, ele tem que entregar. Se ele não entregar, ele vai passar um grande mico. Mas tem o seguinte, se ele entregar e for comprovada alguma das denúncias que, ele, segundo ele, vai entregar ao Ministério Público, vai mexer bastante com o futebol brasileiro, hein, Marcelo? Tomara, se tiver coisa errada, tem que mostrar e tem que punir. Estou com ele, mas tem que fazer. Tinha que mostrar, inclusive, eu acho, no TJD, enfim, mas é uma discussão para daqui a pouquinho. E para fechar o boa noite, sempre elegante, sempre reverente, uma bandeira do rádio esportivo do Brasil, meu querido e doce Mário Silva. Boa noite, Mário. Boa noite, Ricardo Mazela. Um abraço para o pessoal de Ramos, Valdir Luiz. Estou rindo que bandeira estão descendo a bandeira. Não digo isso para ninguém, não. Um abraço para quem? Um abraço quem está assistindo a gente na TV Max. Olha, vou dividir em 2 partes. Primeiro, vou dar uma catucadinha no negócio do Gabigol, porque o Gabigol, ele se negou, mas fez. E deu negativo o exame. Eu estou apostando que vai ficar em 3 meses se ficar. Se ficar. Agora, tem que levar ele para um psiquiatra, para saber porque que ele deu um xerife lá, brigando para fazer um troço que tinha que fazer, todo mundo fez. Ele não é diferente de todo mundo. E outra coisa, a questão do Daniel, nosso querido Daniel lá, da Espanha, Alves. né? Daniel Alves, pois é. Pagou 1 milhão de euros, 5 milhões de reais. Agora tem um detalhe que pouca gente pegou.
daqui a 2 meses ou 3, no máximo, ia vencer o prazo da prisão provisória, porque ele estava em prisão provisória, porque ele não foi condenado em todas as instâncias. E ele tem que ser solto. Então, a Justiça Espanhola arrecadou o dinheiro que deveria ser entregue ou a uma instituição de caridade ou atendendo a mulheres que sofreram ou que sofrem a mesma situação que aquela que acusou o Daniel sofreu. Vamos esperar. Olha só, o interessante, o programa de hoje podia ser nas páginas policiais. Gabigol, Daniel, porque é suspenso, o John Textor, Daniel Alves, Robinho Cana, o Cuca fazendo palestra sobre violência contra a mulher. Realmente é um sucesso. Hoje poderia ser outro programa, mas a gente vai falar de esportes, porque está na hora da primeira atração depois do Boa Noite dos meus mosqueteiros. Paulo Bizarro, fala Paulinho, é Games. Olá galera do E-Games, chegamos com aquela dica de games espetacular que vocês aguardam tanto, uma semana inteira para ver contra Operation Galaga, reedição atualizada de um clássico dos anos 80, com novos gráficos, som, modos de jogo, novas armas, inimigos, chefes e muito mais nesse jogaço. Vem com a gente, assiste agora! Cavalry's here. Heads up! Let's go! Contra, Operation Galuga. E a Copa FF Free Fire na veia tem o seu primeiro campeão, Team Solid, mostrou que não estava de bobeira, ganhou, liderou praticamente toda a fase classificatória e liderou também as finais até se sagrar a campeoníssima. Parabéns à galera da Team Solid, olha aí a marca deles. E as 3 primeiras posições ficaram com Team Solid em primeiro, E1 Esportes em segundo e Pen Game na terceira posição. Vem aí a FWS e a gente vai acompanhar juntos aqui no E-Games. Parabéns, campeões! O CBLOL também vai chegando à sua fase decisiva. Na primeira partida dos playoffs, deu Pen Game por 3-1 em cima da Kabum. E a segunda partida deu Red Kennedy Scalunga em cima da Los Grandes por 3-0. E eles vão encarar na próxima semana, hein? Vivo Kids, que só estava aguardando, vai ter um jogaço com a Pen Game, que também jogou muito. E a Lounge enfrenta a Red Kennedy Scalunga. Vamos ver juntinhos. E você assiste tudo por aqui. A gente vai terminando o programa, você fica aqui com a gente. E na semana que vem tem muito mais. Beijo a todos. Tchau! Valeu, Paulinho, o marido da Dona Ilana. Valeu, Paulo. Um beijo para vocês. Depois do Paulo, ele tá forte pra dedéu. Tá levando a sério. Ele tá realmente com físico de fazer inveja. Fala, Raul Marques. Fala, Raulzito. E fisiculturismo. E aí, meus bodybuilders, chegamos. E hoje é 23 de março, eu já estou aqui em Resende, onde amanhã finalmente vai acontecer minha estreia nessa temporada. Eu vou mostrar para vocês como vai ser esse último dia e, claro, o dia de amanhã. Então vem comigo. E eu vou ser bem sincero para vocês, não foi uma preparação fácil. Eu acabei de acordar agora, tô cheio de fome, com sede. E eu, crente que ia acordar com alguma refeição, mas não. A ordem foi o seguinte, 1 hora de carne em jejum. Faz parte para vocês verem como eu sou um ser humano normal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual vai ser as minhas refeições. Acabei de chegar do cardio com a seguinte ordem, já fiz a atualização. E meu treinador mandou 20 gramas de doce de leite, não vejo a hora. 2 bananas e uma maçã. E também a minha refeição pré-treino que eu vou comer e vou treinar. E agora meu pós-treino, 30 gramas de doce de leite, uma maçã, 4 fatias de pão e requeijão. Bora comer, a mágica vai começar a acontecer. E minha última refeição do dia, a pizza. Bora! Meus bodybuilders, a pizza realmente estava uma delícia.
Mas hoje já é domingo, dia 24 de março, o grande dia. Acordei agora, são 8 horas da manhã, vou começar a me pintar. Vou dizer uma coisa pra vocês, o mais difícil pra mim é ficar com sede. Eu tô desidratado, agora a água só depois da competição, mas faz parte do processo. E essas fotos que vocês estão vendo aí foram do dia de ontem. A cada 3 horas, 4 horas, meu treinador pedia uma avaliação para ver como é que estavam fluindo as refeições, as comidas, o carb up que a gente chama. E é isso aí, hoje é o grande dia, estamos indo para lá. E aí, galera do Max Sport, hoje já é segunda-feira pós-campeonato, estou bem cansado. Ontem tivemos um campeonato de altíssimo nível, os atletas muito bem condicionados. Infelizmente, tivemos alguns contratempos com as gravações, o link da competição deu problema também, mas eles vão me mandar o vídeo em breve, claro que eu vou mostrar aqui para vocês da minha apresentação. Mas essas fotos que vocês estão vendo passando foi de um dia antes da competição e do dia da competição, então deu para ter noção de como estava o shape, a gente estava muito bem condicionado. E mesmo nesse campeonato de altíssimo nível, trouxemos um boneco aqui, um troféu para o Max Sport e a medalha. É isso aí. Tamo juntos, semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito! Max Sport abrindo espaço para o fisiculturismo, esporte que cresce muito, muito no Brasil. E agora chegou a vez dele, sempre com matérias interessantes, polêmicas, e hoje o nosso querido Rogério Vilela vai fazer uma entrevista com um cara que cuida do Salão do Fluminense, do Salão Futebol, que agora é futsal, e também do campo, lá em Xerém. É contigo, meu querido irmão. Fala, Rogério Vilela. Fala aí, Mazela, beleza? Ó, hoje eu estou aqui com o professor Kepler. O professor Kepler é responsável pela K Esportes. E hoje, o Mazela, quer dizer, já há alguns anos, os clubes eles não contratam professores como CLT. Eles contratam as empresas, né? Sugerem que os professores abram empresa ou para pagar via RPA ou pagar via nota, não é isso? Para que vocês prestem serviço aqui de escola. Isso funciona em vários clubes, não é isso, cara? E você aqui faz o trabalho na área do futebol de salão, no futsal, né? Para ser mais moderno, né? Vamos ser moderno, né? E você aqui presta um serviço de escolinha, mas ao mesmo tempo você presta um serviço que o clube ele tem uma participação no Campeonato Carioca de Futsal. Como é que funciona isso para você hoje, Kepler? Rogério, obrigado pelo convite. Mazela, um grande abraço aí. Parabéns pelo programa. Vamos lá, tentar fazer uma apanhada disso tudo que você falou. Na verdade, realmente, os clubes hoje em dia optam por terceirização, né, por locar os seus espaços para as empresas, cada uma se especializando cada vez mais numa área determinada, no nosso caso aqui o futsal. Aqui na ABB a gente tem uma parceria para disputar o Campeonato Carioca da Federação por eles, pela ABB, e a gente toca esse piano a 4 mãos, vamos dizer assim. E a gente tenta com que as nossas escolinhas suplam a necessidade de atletas nas equipes. A gente tenta sempre promover os meninos que estão se destacando nas escolinhas, eles virem para as nossas equipes e assim disputarem as competições representando a ABB e a K Esportes aqui. Bacana. E Kepler, você além desse trabalho que você tem, você hoje é coordenador do Sub-15 do Fluminense, no futebol de campo. Você já está há alguns anos lá. Alguns amigos nossos também, o Marco Johan, o André Medeiros, todos comprometidos lá em Xerém. E eu queria que você me dissesse aqui o seguinte, a importância hoje, eu acho que os clubes parece que têm uma conexão entre a quadra e o campo e é feita uma transição a partir de determinada idade para que o jogador jogue inicialmente as duas categorias, né, os dois esportes, e depois há uma separação, se vai seguir por um caminho ou vai seguir por outro. Como é que funciona isso lá no Fluminense? Hoje, como você falou, o Marco Johan, nosso coordenador metodológico lá do clube, ele é responsável para que as pessoas cumpram o caderno metodológico que foi criado pelo clube.
e a transição futebol de salão, futsal, campo, lá no Fluminense a gente meio que incentiva, vou dizer obrigar, não gosto muito dessa palavra, a gente sugere que todos os meninos até 13 anos pratiquem as duas modalidades. Eles estejam no futsal e também no futebol de campo. É lógico que lá no Fluminense, como o campo, a demanda de atletas é muito maior do que no salão, a gente, em alguns momentos, alguns atletas nossos jogam por outras instituições e é estimulado pelo clube para que, dessa maneira, ele cumpra as etapas do caderno de desenvolvimento, que acreditamos nessas idades iniciais, que a gente chama de iniciação ao futebol, que vai até os 14 anos dentro do nosso caderno metodológico lá. Depois ele passa para a especialização e depois a profissionalização, mas a etapa de iniciação eles participem das duas modalidades. É bem interessante. Você poderia dizer para nós aqui quais jogadores passaram por esse processo que hoje estão no profissional? E, rapaz, tem bastante. Tem Marcelo, Kaique, mais recente. Deixa eu ver mais quem aqui. O Netinho também, que foi vendido agora para o Grupo City, também participou do futsal e conseguiu no campo rapidamente uma saída. O Gerson jogou no futsal do clube, jogou muito tempo de campo e hoje está no Flamengo. Jogou na Kai Sport também. Jogou aqui com a gente, na NBB, jogou na Kai Sport. Meu irmão, prazer falar contigo aqui, tá bom? Valeu, Rogerinho. Aquele abraço para você. Você sintonizado na TV Max, no Max Sport, terças-feiras, de 8 da noite até 9 um pouquinho, e o Repeteco, meia-noite. Resenha raiz na televisão brasileira, com outras atrações. Vamos falar de futebol, história do futebol. Sérgio Frias, Serginho, me diga uma coisa. Quando foi a última vez que um grande decidiu, melhor dizendo, um título com um pequeno? Conta pra mim, Sérgio. Olá, Ricardo Mazella. Olá, bancada. Olá a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. Hoje nós vamos falar das disputas de campeonatos cariocas entre clubes grandes e clubes pequenos. Aconteceu pela primeira vez, eu digo disputa direta, aconteceu pela primeira vez em 1924, quando o Vasco, pela Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, venceu na decisão o Bom Sucesso por 1-0, gol de Ceci, dia 30 de novembro de 1924. Posteriormente, nós tivemos em 1936 o Campeonato Carioca da Federação Metropolitana de Esportes. Em 1936, o Vasco derrotou o Madureira na decisão, ocorrida curiosamente apenas no dia 14 de março de 1937. Era uma melhor de 3 e na terceira partida o Vasco venceu por 2-1. Feitiço fez os 2 gols da equipe Cruz Maltina. Depois, muito tempo depois, em 2002, o Fluminense disputou a final do Campeonato Carioca frente ao Americano. Flavinho fez gol, lateral direito, mas o último gol que fechou o caixão daquele campeonato, que para muitos foi chamado Caixão 2002, foi o gol do Magno Alves, uma jogada inclusive do Fernando Diniz, que hoje é técnico da equipe tricolor. Posteriormente, em 2005, o Fluminense venceu por 3-1 o Volta Redonda, numa disputa direta de grande contra pequeno. O Volta Redonda saiu na frente, o Fluminense virou o jogo com o gol do Antônio Carlos no finalzinho, e com isso o Fluminense se sagrou campeão pela 30ª vez em sua história, exatamente naquele ano de 2005. Mais à frente, no ano seguinte, outra decisão surpreendente: Botafogo e Madureira. O Botafogo no primeiro jogo fez 2-0, já chegou na segunda partida com uma certa tranquilidade. Então, no jogo decisivo, Dodô fez no primeiro tempo um golaço de fora da área, diga-se de passagem. No segundo tempo, ele próprio aumentou. No iniciozinho do segundo tempo, 3 minutos do segundo tempo, ele aumentou numa jogada em que, na verdade, o gol deveria ser do Zé Roberto. Ele quase na linha do gol tocou para as redes, mas não era necessário. O gol sairia. E o terceiro gol da equipe alvinegra, marcada pelo Reinaldo. O Botafogo ganhou por 3-1 e, com isso, obteve o título de campeão carioca. Em 2006, o Botafogo não vencia. À época, o Campeonato Carioca havia 9 anos. A última vitória havia ocorrido no ano de 1997. E agora, teremos Flamengo e Nova Iguaçu. Mais uma decisão de clube grande contra clube pequeno.
não esqueçamos aqui de homenagear o São Cristóvão, campeão em 1926, e agora reconhecidamente campeão carioca em 1937 por uma das ligas, porque depois houve a grande junção do Campeonato Carioca e com isso o São Cristóvão tem reconhecido esse título, embora também naquele ano o Fluminense, na junção dos clubes, tenha sido bicampeão carioca, seria tri, inclusive, em 1938. Vocês todos do TV Max, continuem assistindo, os telespectadores do TV Max, continuem assistindo o Ricardo Mazella, toda a bancada, e estaremos de volta semana que vem. Isso é história. Ponto. Valeu, Serginho! É isso aí, faz tempo, realmente faz tempo. Bem lembrado, Sérgio. Forte abraço, irmão. Sérgio Frias com as histórias do futebol com a gente no Max Esporte. Bom, vamos partir para o segundo bloco. E eu pergunto a você, Valdir, o que você quer discutir no segundo bloco, Valdirzinho? Olha, eu quero falar principalmente sobre o pedido de desculpa do Fernando Diniz a toda a imprensa na última sexta-feira, numa coletiva lá no centro de treinamento do Fluminense. E você, Mário? Eu quero voltar a falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, o gigante da colina, para não virar anão da planície. Tem que ficar atento. E você, Jorge Ramos? Vamos falar da final do Campeonato Carioca, né, entre o Nova Iguaçu e o Flamengo. Acho que é legal falar. Tá certo, então. Então, segura aí. Fica aí que já a gente volta aqui pela TV Max com a segunda parte do nosso Max Sport, oferecimento de Rede TV e de Bye Bye Lixo. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Rede TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando aqui na nossa TV Max, a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum programa do Max Sport, vai no YouTube, canal Max Sport TV Max, tem todos os programas, a gente no 5º ano já, seguindo para o 5º ano, é muito legal. Mandando um abraço para o Dibonê. Aliás, no dia de ontem, muita gente mandou um abraço, Jorge, para o Dibonê, aniversário do Dibonê, e não era o Dibonê. Você viu, Jorginho? Não era o Dibonê? Não era o Dibonê. Dibonê, 13 de abril. Era outro? Era outro. Depois falou o Jorge Ramos. Falei, Jorge Ramos também não é, pô. Não. Entendeu, pô? Então, não sei por quem... Eu achei que era o Dibonê, eu achei. Rapaz, olha, o Dibonê faz aniversário no dia que estivesse vivo, faria 70 anos, o maior artilheiro da história do Vasco, o saudoso e querido Roberto Dinamite, que nasceu no dia 13 de abril. Mesmo dia que o Dibonê faz aniversário. Aliás, até foi bom falar nisso, porque eu não podia deixar passar em branco o falecimento do nosso querido amigo, jornalista, radialista, trabalhou na Rádio Nacional também, como Jorge, como eu, como o Mário e Valdir, que ainda trabalham lá, e, lamentavelmente, o Iara Araújo, novo, 65 anos, 64 anos. Verdade. Então, o registro e as nossas condolências à família do Iara Araújo. Pois não. Eu e Mário trabalhamos muito tempo com ele, na Rádio Nacional. Eu fiz muita reportagem com ele, o Mário já estava nos comentários. Depois ele virou comunicador da Rádio Nacional, aí foi para Tupi e depois voltou para Volta Redonda. Era uma figura maravilhosa, era um grande vascaíno, uma grande figura humana que descansa em paz, era uma pessoa muito do bem. Eu recebi informação no sábado à noite ainda, que ele tinha falecido às 10 da noite, por volta de 11h30 da noite, eu recebi a informação vindo de Volta Redonda, do Thiago Franklin, que é um jornalista botafoguense que mora em Volta Redonda, e me deu a notícia, realmente eu fiquei muito triste. O Iara era uma grande figura.
Não é porque morreu, não, mas esse cara era... Era gente boa mesmo, o Mário sabe disso. Gente boa. O Yara Araújo, eu chamava ele de Doce o Yara. É uma figura maravilhosa que, para mim, era safado. Morreu, continua sendo safado, para não dizer outra coisa. Ele não. Gente muito boa, vai fazer muita falta, que descanse em paz. Tá e certo. O nosso carinho à família. É verdade. Bom, vamos tocar o programa, tocando o programa, e o Valdir queria falar, vamos falar de vários assuntos, vamos ver. Então, Valdir, você queria falar sobre o Fernando Diniz e o pedido de desculpas. Vai, vamos lá. Olha só, eu tive a oportunidade, em 2003, o Mário se lembra disso, eu fui setorista do Flamengo, da Rádio Nacional, e ele jogava. E era um cara extremamente dócil, atencioso, dava entrevista particular, entrevistei ele dentro do avião, entrevistei na porta de vestiário, um cara super legal. Depois virou treinador, algum tempo eu encontrei com ele, um ano atrás, mais ou menos, no shopping, bati um papo. Então fiquei muito surpreso com a postura dele na beira do campo, nos últimos jogos, aquele monte de coisa que ele falou, lembrou o Muricy, que é uma figura desagradável, naquela coletiva, depois foi eliminado pelo Flamengo. E aí ele caiu na real, ou alguém do Fluminense, ou o Mário, ou até o Paulo Angione conversou com ele, e ele teve pelo menos a hombridade e a dignidade de pedir desculpa, errou, dizendo que falou demais, pediu desculpa, mas uma coisa ele tem que entender: ele é passível de críticas como treinador. Como cidadão merece respeito, mas como treinador, quando bota atacante de lateral, atacante canhoto como lateral direito, que bota volante de zagueiro, então esse tipo de crítica ele tem que aceitar, porque faz parte do trabalho dele. O treinador tem ônus e bônus. O ônus quando é questionado, e o bônus quando ganha título e ganha muito dinheiro. Então, ele pediu desculpa, mas tem que continuar aprendendo que a crítica é válida, desde que você não entre no lado pessoal. Tá certo. Ô, Mário, e o Vasco, você entrar no lado pessoal, campo e bola, você acha que esse ano melhorou, não melhorou? O que você quer falar do Vasco? Olha, o Vasco ele está me preocupando, porque a gente quer um futebol carioca forte, que é todo mundo brigando. E o Vasco me preocupa. Depois que... Primeiro, qual é o sinal? Queria o Valdir Luiz, é sinal de alerta, lembra? O Valdir Amaral dizia? Sinal de alerta, lembra? Que foi o nome da novela da Globo? O sinalzinho acendeu quando o Vasco quase sai da Copa do Brasil. Ali o sinalzinho já tinha que estar piscando forte, certo? Depois foi eliminado pelo Nova Iguaçu. Não tem explicação. É só olhar para o salário de um e do outro, não tem explicação. Não pode ser eliminado pelo Nova Iguaçu, com todo o respeito que me tenho pelo Nova Iguaçu, da terra dos Laranjais, que é Nova Iguaçu, a cidade que dá o nome ao clube. Agora, eu não estou vendo movimento nenhum. Demitiram lá o cara que era responsável lá pelo futebol e continua a mesma coisa. Os que estão lá, alguns não funcionam. E o que vem pela frente chama-se Campeonato Brasileiro, com os 19 melhores clubes, incluindo ele, o Vasco, no 20º, e a Copa do Brasil, que agora vai apertar o torniquete. Vai entrar todo mundo, o bolo vai ficar mais forte. Então, realmente, eu volto a dizer o que disse semana passada. O Vasco me preocupa. E a torcida também deve estar preocupada. Ô, Jorge, esticando esse assunto um pouquinho em relação ao Vasco da Gama, eu li ontem que o filho do Ramon Dias diz que o Vasco esse ano é diferente, é mais forte. Você concorda, pelo que o Mário falou e pelo que o Vasco mostrou, que está nesse caminho realmente? Olha, Marcelo, eu acho que o Vasco é um pouco mais forte, sim, do que ano passado. Só que acontece que essa administração da SAF vascaína é muito confusa, né? E não conseguiu ainda dar uma estrutura que faça sair desse novo patamar. Melhorou um pouco em relação, sim, ao que foi no ano passado. E agora precisa sair, né? Esse jogo, por exemplo, da eliminação do Vasco contra o Nova Iguaçu, a gente sempre acha, né, que a equipe de maior tradição vai vencer, mas nem sempre isso acontece. O time do Nova Iguaçu é bom,
é um time muito bom, tá bem treinado, é um time que tem bons jogadores e encaixou. Quem viu, eu fiz os jogos do Vasco Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu jogou um futebol bonito, de encher os olhos, né? Um futebol, né, que envolveu a equipe vascaína. O Vasco se desfez de alguns jogadores, Mazella, importantes. Gabriel Peck, por exemplo, é um jogador que, a meu ver, não deveria ter saído do elenco vascaíno, como alguns outros. O Orellano, que foi contratado a peso de ouro, talvez a maior contratação, não foi bem utilizado, teve mal, acabou saindo também. Então, acho que há um erro ali de avaliação, tanto da SAF como da comissão técnica do Vasco da Gama em relação aos reforços e a saída de alguns jogadores, né? Não tira o mérito do Nova Iguaçu. Eu volto a dizer aqui, o Nova Iguaçu tem claro mérito. Que não. Não tira o mérito. Mas é claro que na tradição do Vasco da Gama, ele deveria fazer a final diante do Flamengo. Mas não fez. Eu concordo com o Jorge inteiramente, também fiz os 2 jogos. Se tivesse uma bolsa de aposta, seria o Nova Iguaçu, com todo respeito ao Carlos Vitor, comissão técnica, jogador, seria o azarão. Porque ninguém esperava que o Nova Iguaçu jogasse tão bem, encurralasse o Vasco. O Nova Iguaçu, todo mundo esperava que ele fosse jogar fechado. Não, ele foi para cima. E já era para ter matado no primeiro jogo, quando perdeu um caminhão de gols. E eu vou dizer uma coisa aqui. O Valdir, pô, não. Mas quando ele foi para cima, ele demonstrou a fragilidade do Vasco. Isso aí. Esse é o detalhe. A fragilidade. Ele já era para ter ganho o primeiro jogo. Foi empate. E mais facilmente até. Até com mais facilidade. E aquele jogo. E a placar foi mentiroso, né? 1-1 foi mentiroso aquele primeiro jogo. Eu vou falar uma coisa aqui: o Flamengo vai ser campeão porque tem um time melhor, mas vai encontrar muita dificuldade. O Flamengo tem banco, mas vai encontrar muita dificuldade. Também acho que o Flamengo é um time melhor. Mas futebol, quem sabe, mas o Flamengo é melhor. São 2 jogos, né? Mas são 2 jogos. Jogos. É muito difícil 2 jogos, muito difícil. Pela qualidade que tem o Flamengo, é muito difícil 2 jogos. Falando de dificuldade, eu vi a declaração do Mbappé puxando a responsabilidade para ele, tomou de 2-0 para a Alemanha. Ô Paulinho, qual foi sincera a declaração? Paulo César Oliveira, capital da Europa, Bruxelas, eu já botei você na roda aqui. E aí, o que você achou da declaração dele? Jogou para a galera? Qual é a dele, do Mbappé? As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Valdir Luiz, ao Jorge Ramos, ao Mário Silva e a todos que através da TV Max acompanham mais um Max Sport, nós diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. Em relação à sua primeira pergunta, ou seja, a repercussão das declarações de Kylian Mbappé após a derrota contra a Alemanha por 2-0. O jogo foi realizado no último fim de semana em Lyon, no estádio da equipe do Olympique Lyonnais. A Alemanha venceu, impôs o seu jogo e colocou a França em uma situação que, pelo menos a princípio, demonstra que a preparação não está no bom caminho. No final do jogo, perguntado pela imprensa francesa, Kylian Mbappé disse assumir a responsabilidade, o que caiu realmente com uma certa arrogância em relação aos companheiros e também à imprensa francesa, que foi forte e dura nas críticas ao atacante, que é o principal jogador da equipe, não há a menor dúvida, mas que assumir individualmente uma derrota que é do coletivo foi tida como realmente um mau presságio, pelo menos em relação ao ambiente vivido na seleção francesa. Didier Deschamps, técnico francês, disse muito mais sobre o grupo. Disse que a preparação é normal e, obviamente, uma derrota contra a Alemanha não se pode ser nada excepcional. Mas a França tem que melhorar. Deschamps foi também categórico e preferiu simplesmente ignorar as declarações do individualismo de Kylian Mbappé. O certo é que, em relação à imprensa francesa e também ao grupo de jogadores da seleção francesa, não caiu nada bem o que foi exposto por Kylian Mbappé, assumindo individualmente a responsabilidade por uma derrota que foi do coletivo francês. Depois, Mbappé, qual é a sua curiosidade, Marcelo? Olha, nós estamos vivendo, Paulo César, a chegada daqui a pouco da Eurocopa. Tivemos uma data FIFA com várias seleções europeias em ação.
quais as duas seleções, no seu entendimento, o seu olho clínico, que podem ser as forças para o Campeonato Europeu de Seleções? O que você acha? Mário, nos aproximamos do Campeonato Europeu de Futebol. A Euro 2024 começa em junho e vai ser realizada na Alemanha, com muita expectativa e muitas medidas de segurança. O governo alemão tenta evitar a todo custo que qualquer problema aconteça. Os atentados acontecidos em Moscou no último fim de semana colocaram ainda mais o alerta máximo em termos de segurança para as competições internacionais. E o europeu não foge à regra. Mas em relação ao que você me pergunta, depois de mais uma data FIFA, onde as principais equipes do futebol europeu se prepararam, você me pergunta duas equipes que podem ser consideradas favoritas. Eu vou um pouquinho mais além, se você me permite. E, na minha opinião, 4 equipes despontam como sendo as principais. A Alemanha, com um futebol bem colocado, um futebol renovado e um futebol de qualidade, é uma das seleções favoritas. A França, obviamente, pela força e pela experiência de uma equipe que é campeã, que já foi campeã mundial, de uma base que tem o mesmo treinador e alguns jogadores que já conquistaram títulos internacionais. O futebol, óbvio, da Espanha, que tem sempre muito poder, é uma seleção de grande técnica e mais uma vez demonstrou isso no jogo de hoje contra o Brasil. E não posso descartar a seleção portuguesa, cuja renovação, muito embora com a manutenção de Cristiano Ronaldo no grupo, pode também fazer uma surpresa. Acho que a Eurocopa vai ficar entre uma dessas 4 seleções. Quem viver, verá. Valeu, Paulinho. Segura que Valdirzinho e Jorginho farão perguntas para você daqui a pouquinho no terceiro bloco. Voltando para o futebol doméstico, o Jorge tocou na final Flamengo e Nova Iguaçu. Eu tenho essa opinião formada em relação ao elenco do Flamengo, é o melhor do Brasil. O Tite deu o equilíbrio. Aquela pergunta meio óbvia, mas o futebol, o Jorge deixou transparecer. Mas o futebol prega surpresas. Ô, Valdir, você acha que pode ter surpresas com o Nova Iguaçu? Eu não acredito. Olha, eu vou me voltar ao tempo, e o Mário Silva vai se lembrar muito bem, em 1968, todo mundo apontava o Flamengo como campeão. Não me lembre. E o Flamengo perdeu de 2-0 para o Bom Sucesso. Eu fui para o cinema, não queria nem ouvir o jogo. Aí depois foi 2-0, voltou, gol de 4-1. Mas era uma outra situação, um jogo só. Hoje eu vejo o Flamengo muito bem arrumado dentro de campo e fora de campo, que ele pode ter cometido seus erros na seleção, mas em clube ele tem um histórico fantástico. E ele tem coisa importante que o Flamengo com o Tite na beira do campo não levou um gol ainda. Eu acho muito difícil, porque são 2 jogos. Se fosse um jogo só, o Nova Iguaçu podia fazer um H. Mas 2 jogos, eu acho muito difícil que o Nova Iguaçu consiga. Ele vai dificultar, mas a qualidade individual do Flamengo é muito grande. Tipo, tem Bruno Henrique no banco, entra com o Luiz Araújo, entra com o Everton, sabe? Tem muita coisa. Que Everton, Valdir? Cebolinha, O Valdir fica falando... Cebolinha? Não, sim, porque a tua internet tá meio... Tá variando um pouquinho, entendeu, Valdir? Tua internet hoje está variando, está que nem o Botafogo, variando um pouquinho. É impressionante. É igual o seu time também, que variou e não foi lugar nenhum. Não levou a lugar nenhum. Estou falando esse ano. Os outros estão me provocando, já recopa, bonitão. Você está disputando o bicampeonato estadual da Taça Rio, seja equilibrado como o Jorge Ramos. E com muita justiça, não é Taça Rio. Copa Rio. Champions Rio. Champions Rio. Você tinha que ter vergonha, Valdir. Vergonha não. Cara. O meu time joga. Meu time joga e vai ser campeão. E outra coisa, hein? Na Libertadores vai fazer uma campanha melhor do que o seu, hein? Torço para que o Botafogo não seja desclassificado na primeira fase, que o importante, como diria seu amigo Deni Menezes, é o Rio, o Brasil na Libertadores, entendeu? Mazela. Oi.
o seguinte, você fica dando pitaquinho, esses pitaquinhos eu conheço. Para mim, já ganhou, é fácil, é barbada. Isso aí é seca-seca por trás, eu conheço. O Valdir lembrou uma das noites mais tristes que eu já passei na minha vida. Porque ele foi pro cinema, mas eu fui pro Maracanã, 1968. Um gol do Gonçalo e um gol do Moraes. O Moraes correu que nem coelhinho do desenho animado, miserável. E ganharam o jogo. Você estava onde, Jorge? Estava no cinema. Não, você no cinema, o Valdir. Você no Maracanã. E você, Jorge? 68, quando o Botafogo foi bicampeão, quando tinha um time maravilhoso. Esse time que disputa por 2 vezes, do 5º ao 8º lugar, que o senhor Valdir devia ter vergonha de abrir a boca para falar desse time. Hein, Jorge? Olha, você estava onde? Em 68, eu estava acompanhando o jogo, né? E fui depois. Não sou muito secador, não, mas eu estava acompanhando o jogo e depois fui assistir a final, né? A final foi 4-1. 4-1, já acertou o pênalti. E assisti a Série C também. Assisti a Série C que o Fluminense não pagou. Tem um detalhe. O que me surpreende, desculpe muito bem, Jorge Ramos, muito bem. A ignorância sua e do Valdir Luiz falar que não pagou. Vocês deviam não se pagou, informar não. um pouquinho. Não pagou, não. Tem que rezar para a alma do Eurico toda segunda-feira. Ignorantes esportivos. Vocês deviam ler o que aconteceu para não passar informação errada. E 2013? A gente entende. E 2013? Deixa eu só fazer Mazela. Mazela. Era para ter caído, pagou o pato gamba. E 2013? Eu quero saber de 2013. Só para acalmar aqui. A sua ignorância me espanta. Não. Você não aceita que vocês pularam o muro 2 vezes. Não, vocês são muito ignorantes esportivamente, entendeu? Deixa eu acalmar. Só para acalmar. A gente concorda. Só para acalmar. Você não sabe nada, fala besteira. Não vergonha que você está falando. Só para acalmar o seguinte. O Flamengo perdeu esse jogo que o Valdir está dizendo aí, não foi naquele jogo. Você só ganha quando joga. Por isso que eu respeito o Nova Iguaçu, e o Flamengo só será campeão quando acabarem os 2 jogos, se ele vencer, certo? Se ele for campeão. Ele começou a perder no jogo com o Vasco. Lembra que o Onça jogou a chuteira para a torcida? Primeiro o Onça, né? Jogou a camisa, e aí deu no que deu. Chamaram o Botafogo de volta, o Zequinha, que tinha sido trocado pelo Portante Velho, faz um golaço. E para complicar o Gerson, que adora o Flamengo, ainda fez um gol de pênalti. Ainda perdeu o Dionísio fez o gol. Então, não é bom lembrar disso. Não lembrem agora. Não queiram secar. Viu, Salvador? Não. Já ganhou. Ô, Jorge, o Botafogo vai jogar a Taça Rio, mas não jogou com o time de bombeiro de Brasília. Na Série C empatou de 1-1 no Maracanã. O Botafogo é conhecido como Nano Fogo. Então depois você vai aprender. Jogou a Série C, rapaz. O Botafogo não jogou a Série C. Tiraram do muro lá, apagaram o título da Série C. Se tirou errado, que deveria deixar. Caiu por ignorância, caiu porque era ruim, mereceu cair. E depois ganhou, subiu por causa de a CBF. Não, a sua ignorância esportiva me causa espécie. Leia, se informe, para depois falar sobre a CBF não organizar o torneio. Ignorância esportiva igual a manobra esportiva. É manobra, mudou o nome agora. Em 2013. Não foi o Botafogo? Não foi o Botafogo com Gama? Isso foi 99. O Gama é um time de. Aquele time de bagulho lá do Gama. Para. Você tem que ter vergonha de abrir a boca. Vergonha vocês têm que se disputar a Série C e não assumem. Não, disputou a Série C e ganhou. Vocês disputaram o quarto Série B, cara. Vergonha. 2 anos e voltou no campo. Voltou no campo. O Fluminense voltou no campo também. Não, voltou no campo não. O Fluminense pulou o muro 2 vezes. Para. Muda de Série C. Vocês vão morrer com a Série C nas costas. Vocês vão morrer com a Série C.
E você vai morrer sem ganhar nada. Tchau. Da terceira parte do programa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, aqui pela TV Max, no terceiro e último bloco, aqui para vocês discutirem, verem, e a gente vai levando do jeito que dá. A pauta foi pro cacete já. Tô apagando fogo, tô apagando fogo. Que dia hoje? Apagando fogo. Que dia Cara, hoje, o relógio Marcelo? parou. Hoje é 26, mas poderia ser 25, tá bom. poderia ser 27. Meu professor falou que era 24. Ficou confusão. 26 mesmo. Não, amigo, até fui eu que falei que meu relógio parou dia 24. Eu não troquei a bateria. É bom que ele assina o recibo. Não, tem que o público entender em casa. Falar, senão ninguém vai entender nada. O cara falou, hoje 24, não, dia 26. Repete comigo, 26. 26. Tá bom, então 26. Agora segue o programa. Então, oferecimento de Rent TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Hoje o negócio está quente, Vamos em frente. Para dar uma tranquilizada, Jorginho, faz uma pergunta aí, passou o cara da moto aqui agora. O nosso PC Oliveira. Alô, PC, um abraço grande para você, até rimou. PC, eu queria saber a tua avaliação das seleções europeias, né? Tivemos aí a data FIFA. Você viu alguns jogos, não todos eu sei, mas está bem informado. Como é que você faz a avaliação aí das seleções europeias? Jorge, é a grande preparação, é o momento do warm-up aqui na Europa para as seleções que vão disputar o Campeonato Europeu de Futebol em 2024 na Alemanha. Tudo está muito bem elaborado, mas um aspecto importante deve ser tido em consideração. As seleções estão na época exata dos testes, das experiências e da tentativa de adquirir e de demonstrar o melhor futebol. Tudo não passa, por enquanto, de treinamento, mas treinamento com muita seriedade. E já se viu bem claramente as seleções que podem brigar pelo título. Para muitos, o Campeonato Europeu tem a mesma importância de uma Copa do Mundo. Aliás, em termos promocionais, a Eurocopa melhorou e muito em termos de agenda publicitária. Hoje em dia, um campeonato europeu tem uma repercussão mundial. E, é claro, todos estarão ligados nos principais jogos do Campeonato Europeu de Futebol. A segurança também é um ponto fundamental. E na Europa, 2 competições, quase que em seguida, terão a segurança redobrada, talvez triplicada ou quadriplicada. Afinal de contas, depois da Eurocopa na Alemanha, haverá então os Jogos Olímpicos em Paris. E toda a atenção, especialmente após os atentados em Moscou, serão redobradas para que não haja qualquer problema na segurança, quer na Eurocopa, quer nos Jogos Olímpicos de Paris. Valeu, boa avaliação, é isso aí, também concordo, isso aí, tá certo. Valdirzinho, faça uma pergunta para o Paulo César Oliveira, o cara que domina Bruxelas. Domina Bruxelas é uma pessoa equilibrada, diferente de alguns amigos que eu tenho, meio responsável. César, meu abraço para você, prazer grande mais uma vez poder falar com você. Minha pergunta é o seguinte, como a imprensa europeia viu a vitória do Brasil quebrando uma série de 10 jogos que estava invicta a seleção da Inglaterra? Como é que a imprensa, de modo geral, analisou essa vitória do Brasil? Valdir, e que grande surpresa, que surpresa positiva a vitória da seleção brasileira 1-0 no último fim de semana em Wembley contra a seleção inglesa. Impressão muito positiva, jogadores com grande experiência no futebol inglês, casos de João Gomes, Lucas Paquetá, que fizeram realmente uma partida excepcional, mesclados com outros de grande experiência mais internacionais, como Rodrigo e também, é lógico, Vinícius Júnior, que foi um dos grandes jogadores da partida.
A seleção brasileira demonstrou também que está num caminho muito positivo em termos de renovação. Isso foi muito comentado na Europa. Poucos esperavam algo da seleção, mas a seleção não decepcionou. E a cereja do bolo foi a entrada de Endrick, que não só é comentado como um dos grandes valores do futebol mundial na atualidade, grandes valores jovens, mas como também entrou e marcou o gol que deu a vitória, ou seja, a cereja do bolo. Afinal de contas, o Brasil demonstrou realmente capacidade, demonstrou que pode ser alvo das atenções em termos de até favoritismo para o Campeonato Mundial de 2026, mas vamos ver. Para já, a impressão foi muito positiva e a vitória, obviamente, dá grande esperança ao futebol brasileiro. Forte abraço a todos, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa, para esse Max Sport, aqui na TV Max, e na próxima semana a gente volta com muito mais do futebol da Europa. Você perguntou, né, Valdizinho? Obrigado, Paulinho. Um grande abraço. O Brasil jogou hoje contra a Espanha. Tudo certo? Vamos em frente. Vamos ver daqui para frente. Eu estou preocupado não com esse amistoso de hoje e da semana passada. Eu estou preocupado com a eliminatória. A gente não pode... Ei, Jorge, a gente não pode dormir no ponto eliminatório, hein? Não pode dormir no ponto. O Brasil está na 6ª colocação. Não está muito longe ali dos quem está em 4º lugar, mas está longe, né, dos primeiros colocados, da Argentina, principalmente, que é a líder. Mas eu acredito que, inclusive, com a quantidade de seleções que vão para a Copa do Mundo agora, é muito pouco provável, né? Imagina o Brasil ficar de fora. É aquela história, a probabilidade existe, mas é muito pequena. Eu acredito que a seleção vai melhorar, já está melhorando, já mostrou alguma coisa nesses jogos, agora com a direção do Dorival. O Dorival é um treinador experiente, é um treinador que gosta de jogar, propor o jogo. Eu acho que a seleção tem tudo para se classificar e bem para a próxima Copa do Mundo. E com um detalhe, né? E com um detalhe, ele está fazendo simples. Não, ele tem pouco tempo para treinar, tem que fazer o simples. E não querer implantar um esquema de jogo como você não tem tempo para treinar. E outra coisa que me chama a atenção, ele está olhando mais para o nosso mercado, coisa que os treinadores que o antecederam não faziam. Fala, Mário. Marcelo, não, um detalhe. Em determinado momento, e muito bem, inclusive, o momento foi muito bom, o Campeonato Brasileiro, tem o tempo onde a Arena vai mal, um time do Nacional, lembra disso? Sim. Eles colocaram o brasileiro com 20 clubes. Né? Série A, Série B, acertaram esse negócio que era complicado. E a FIFA, que quer faturar, quer botar din-din para dentro naquela sede que eu conheci lá em Zurique, suntuosa sede. Antes era uma casinha, passou uma suntuosa sede. A FIFA, no meu entendimento, com todo respeito às seleções que vão, bagunçou a Copa do Mundo. Copa do Mundo tem que ir creme de la creme, falando no francês da Olimpíada. As melhores seleções. Né? Agora são quantas? Agora mesmo? São 40? Sei lá quantas, 40. 48. E aí você tem um monte 48, de jogo que não né? vale absolutamente nada, porque você quer vender, Tá certo, todo mundo tem direito, mas que façam uma eliminatória, porque o número é exagerado. O Brasil, dessa vez, deu exemplo com o Campeonato Nacional, mas eles querem faturar, né? O 48 é brincadeira, né? Muito Vai ter muito jogo ruim, né? Vai ter muito jogo ruim, né? Com 36 já era ruim, mas o que estraga o futebol não são os jogadores, são os dirigentes. É impressionante a ganância, a incompetência, seja no nível internacional, FIFA, no nível local. É muito triste. Como o Valdir fala, como os últimos presidentes da CBF, onde estavam, Valdir? Ou estão? Olha, um está em casa, não pode sair, que é o Ricardo Teixeira. O Del Nero não pode pegar um avião porque apita pi, 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 pi. O Mas ele Marinho sai.
Tá bom. O Caboclo baixou o Caboclo em outro lugar. Rapaz, se você puxar o histórico da CBF, é triste. Vamos ver agora que com a presença do Dorival Júnior, do Rodrigo Caetano, que são pessoas simpáticas, porque a seleção, o Mário sabe disso, você também, o Jorge, aqui todo mundo é experiente, a seleção hoje não tem mais o clamor do torcedor. O torcedor hoje está mais preocupado com o seu clube. Jogo da seleção, tirando Copa do Mundo, se você chegar numa esquina e perguntar, sabe quando o Brasil joga? Não sei não. Por quê? Esse afastamento, essa antipatia que a seleção passou a ter para o povo dos tempos para cá, agora tem que tentar recuperar de uma outra maneira, jogando mais no Brasil, convocando mais jogadores do Brasil e tendo uma coisa mais simpática para o torcedor. Vamos ver. Aliás, a CBF começa a descer a ladeira, essa nova época, uma das pessoas mais antipáticas que eu conheci na minha vida. Ricardo Teixeira. Impressionante. A chancela do sogro, né, cara? Quem era ele? Era o genro. Antes de assumir, era uma maravilha. Coleguinhas iam lá entrevistar. Quando ele assumiu, ele foi crescendo e ficou extremamente antipático. Está no exílio, mas ele sai. Qual a história desse cara, Jorge, Valdir, Mário? Nenhuma. Ele é o genro. É o genro. O genro do Avelange também, é só você ver aquela série na televisão, como o Avelange chegou na FIFA, né? Eu lembro que a história da FIFA recente só ver também, aquela série da TV. Tem presidente da FIFA, o próprio João Avelange, né, que sofreu aí, teve várias acusações, foi condenado, inclusive. O próprio que saiu agora antes do Infantino, o Blatter, Joseph Blatter. O Blatter também teve. É um negócio, com situação complicada, hein, no futebol. É verdade. O mais bobo da mão de pico d'água. Vamos falar em situação complicada. Valdir, o Botafogo vai contratar, não vai contratar o técnico? Como é que está isso? Olha, o Mazella, o Botafogo o técnico está demorando muito, na minha opinião. Está demorando muito. Eu soube hoje que essa demora porque ele está negociando com 2 treinadores empregados. Um está aqui no Brasil. Pode até acertar a multa dele, que é o Pedro Caixinha, do Bragantino. E o outro, que é um sonho dele, não sei porquê, ele tem paixão por ele, tomou de 8, agora o time dele tomou um amistoso de 8, e está para sair. O problema é que ele quer receber tudo que ele tem direito, que é o Luiz Castro. Então, não vou me surpreender se aparecer um desses 2 nomes. Surgiu um nome aí do outro português, o Pedro Martins. Só Portuga? Cara, agora virou moda. Você vê, o Atlético foi buscar lá o Milito, Gabriel Milito, o Cruzeiro foi buscar o tal do Larcamão, que eu nunca ouvi falar. Então agora virou moda no Brasil. Não, mas sul-americano e treinador português. Mas é que nós estamos, infelizmente, numa entre-safra de treinadores. Também. Certo? Ainda não surgiu o nome dos novos que se impõe, que vem a se impor, não tem. E os outros, Vanderlei, outros estão começando a ficar de fora. Já estão de fora. Então fica difícil. Agora, aí também vem um monte de mala também, né? Também. Antigamente, eu sou do tempo, o Mário também e o Jorge, você é um pouco mais novo, mas sua certidão não condiz com a realidade. Você é um pouco mais velho. Tinha Martim Francisco, meu pai falava de Martim Francisco, de Bela Gutmann, de Otto Glória, de Fleitas Solis, vinham qualificados. Hoje vem qualquer buzunta para cá dirigir um time. Você vê, o Madureira trouxe um português, o Boa Vista trouxe um português, então agora virou moda. Já foram embora, mas trouxeram. Antigamente é que nem jogador sul-americano. Antigamente só vinha craque. Rede no Flamengo, Andrada, Doval, Fischer. Agora vem qualquer jogador inferior, qualquer garoto da base vem para cá. Por quê? A nossa moeda é muito forte em relação a outros países sul-americanos em termos de futebol. Tem outra coisa também, tem outro técnico também, espanhol, que está também na mira. Mas me falaram que ele já está descartado. A informação que eu tenho é que ele já está descartado. Não é uma informação oficial. É um corneta que eu conheço que tem contato com o americano. Aquele treinador lá do Fortaleza... Voivoda. Cuidado quando fala o nome dele, hein, Mário? O Voivoda. Ele é um excelente treinador, mas ele deve estar ganhando um caminhão de dinheiro. Para não sair. Ele recusou a proposta de todo mundo, do Flamengo, do São Paulo, do Atlético. O treinador do Bragantino é bom também.
Ele se apaixonou. Ele se apaixonou por o Caixinha. Agora, bom, o Otto Glória, pouca gente se lembra. O Otto Glória foi auxiliar do Peola, sabia? Mas foi. Varandão da saudade. Varandão da saudade. Tinha um treinador que o Mário se lembra bem, chamado Martim Francisco. Era muito bom, dirigiu muito tempo o Vasco, o América. Um grande treinador, português. Veio de Minas. Veio de Mineiro. Mas trabalhou em Portugal, foi? Sabará, Livinho, Vavá, Walter e Pisa. Não era nascido Barbosa, Paulinho e Bellini. Este, Orlando e Coronel. 56. Você já andava de Gordini no meio, Valdir? Depois não, 56 não. Gordini não, Fusca. O Fluminense está com o departamento médico cheio, está se liberando um pouquinho, o Botafogo atrás de treinador, o Flamengo preocupado mas com a decisão, e o Vasco aí tentando melhorar. Acho que esse é o retrato fiel. O Brasil começando a sair daquele marasmo. Eu só queria encerrar o programa, já está quase em cima da hora. Jorge, você acredita que vai dar alguma coisa? Eu queria voltar no tema Gabigol, pela arrogância dele, pela maneira como ele se porta. Você acha que vai dar alguma coisa no caso dele? Eu acho que vai dar alguma coisa, sim. Eu acho que a atitude dele, independentemente dele estar no exame, ter dado negativo ou não, existe todo uma forma do exame que tem que ser procedido ali. Um protocolo, né? Um protocolo. E ele desafiou esse protocolo. Todos os jogadores do Flamengo fizeram o exame. E outra coisa também, nenhum dirigente estava ali próximo para orientar o jogador. Essa omissão também me parece culpada também pelo que aconteceu. É claro que vai ser feito um pedido de suspensão, vai lá para a Suíça, arbitral da Suíça e tal, e pode acontecer o que o Mário até falou, diminuir essa pena para menos. Mas, olha, eu acho que a situação dele piorou. Eu acho que ele pode até sair do Flamengo. Mas será que isso tem uma coisa a ver, uma relação? O Flamengo ficar meio ausente para tentar forçar uma saída, não pagar o que ele quer? O Flamengo vai ajudar, né? Não sei se isso aconteceu, mas eu quero saber de vocês. Eu acho estranho chegar no clube, todo mundo faz o exame, e ele cria caso e não faz o exame, e ninguém fala nada lá do clube. Eu acho estranho. Tem um detalhe curioso nessa história, porque a punição de 2 anos é uma punição pesada. Não que o que ele tenha feito não foi correto. Mas eu acho 2 anos muito pesada em relação a outras punições. Porque ele fez, acabou fazendo, alguma coisa aconteceu para ele fazer. Alguém falou, você tem que fazer. E deu negativo. Aí veio uma pergunta que não quer calar. Será que ele estava com medo, estava querendo esconder alguma coisa? E por sorte não deu nada? Olha, a informação que eu ouvi é o seguinte: esse exame foi feito de manhã. É de surpresa. Ele não quis fazer, saiu para almoçar, voltou, e aí tem um observador que fica olhando lá o cara fazer xixi. Agora tem um observador de xixi, né? De doping. E o cara disse que ele fez, mas só fez 3 horas da tarde. E era para ter feito às 8 da manhã. O Mazella falou a palavra-chave: arrogância e impunidade, achando que não ia dar nada. Não, inclusive, você tem que entregar o reservatório fechado, é um protocolo também. Ele não entregou. Então, teve várias situações ali que ele não cumpriu. Agora, por que ele não cumpriu, eu não sei. Agora, a direção do Flamengo estava lá. Não fala nada também. Omisso. Vocês se lembram? Se eu voltar, vocês se lembram, em 1994, Vasco e Guarani? Vasco e Guarani, que o William não quis e foi punido porque não quis, e o Eurico não deixou ele fazer o exame, o Vasco foi embora. Você lembra disso, um jogo lá em Campinas? Você acredita que possa ter fraude no xixi, não? Olha, eu não duvido de nada. Já escutei história, mas... Essa história do Guarani com o Vasco... é que não posso provar.
Mas ele não ia fazer exame nem que a vaca tossisse. Não, porque o rapaz foi junto com ele. Não, eu digo do William. Porque o protocolo, você tem que ver o cara fazer o xixi, pô. É Fica olhando lá. O William, para evitar fraude. Não fez, o William não fez. O Vasco foi embora do estádio e o William não fez. E outra coisa, você lembra do ele Robson? não pegou, ele não pegou punição porque ele pegou punição porque não fez. Mas alguma coisa aconteceu. Olha, a informação é essa. O Jobson não fez também, pegou 4 anos, não foi? O Jobson tinha jeito, né? Até porque era reincidente. O Jobson era reincidente. Hoje em dia, pode ter mutreta? Pode. Agora, eu acho mais difícil. Eu acho que hoje em dia é mais difícil. Né? Porque tem muita gente envolvida. A possibilidade diminui, né, Jorge? A possibilidade diminui. Eu acho mais difícil. Pode. Claro. Eu já escutei, todos nós já escutamos várias histórias que foi xixi trocado, xixi não sei o que lá, mas a gente não pode provar, não pode falar nada. Ô, Mário, quando você sabe que várias histórias que você soube de xixi trocado, pô. Mas tem um protocolo, tem que seguir o protocolo. Só que agora a coisa mudou muito, Mazela, a coisa mudou muito. Agora a transparência é muito grande. Eu já vi coisas do Arco da Velha, temos de STJD, de doping, mas a gente não pode falar mais. Só que agora a coisa está mais rigorosa e a cobrança é muito maior, né? Hoje existe uma coisa chamada rede social. Então, eu achei que a arrogância do Gabigol causou isso tudo. Absurdo. A arrogância dele. Cara, todos nós somos iguais. Graças a Deus, alguns são privilegiados e ganham muito bem. Que Papai do Céu continue os abençoando e não nos abandonando. Mas somos todos iguais, vamos feder do mesmo jeito, vai morrer todo mundo. Então, por que tratar de forma diferente? Porque... Opa! Passou aí! Olha, não é aquele carro preto com a letra amarela, não, né? Que aquele dá problema. Deu a hora. Deu a hora. Jorge, o seu boa noite, Jorginho. Olha, o meu boa noite, né, vai para a equipe do Nova Iguaçu, porque fez um bom campeonato, foi legal, né? Eu acho que é uma equipe que merece o respeito. Inclusive, eu quero até falar do treinador Carlos Vitor, né, que fez um bom trabalho. Isso não quer dizer que eu estou torcendo para o Nova Iguaçu, não, tá, gente? Eu estou só... porque o Flamengo está sempre na final, né? E isso é o sexto ano, né, Jorge? Sexto ano seguido. Então, eu estou falando que foi... E tomara que sejam 2 bons jogos que valorizem quem for o campeão. Se for o Flamengo, que é um time mais estruturado, parabéns ao Flamengo. Se o Nova Iguaçu encrencar, faz um primeiro jogo ali, vai para o segundo... Ótimo, isso é futebol, isso que a gente quer. A gente não quer mutreta, ver esses caras fazendo o que estão fazendo, a gente quer ver bom futebol. E o Nova Iguaçu chamou atenção, então merece aqui o meu reconhecimento. O seu boa noite, meu querido Mário Silva. Boa noite vai para o Flamengo, que pela 6ª vez vai decidir o Campeonato Carioca, que não vale nada, mas se perde a turma cai de pau. Vive Botafogo, o pessoal está dizendo que está na Champions League de gozação. Então vai para o Flamengo, que tem que respeitar o adversário, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Será um jogo num grau de dificuldade média, porque, obviamente, o time do Flamengo é mais forte que o Nova Iguaçu, mas, torcidas à parte, vai colocar mais uma faixa. Vamos ver. Bom, o programa hoje, a gente vai despedir, realmente foi de Gabigol, John Textor, Daniel Alves, que tem confiança, o Robinho que está em cana, o Cuca fazendo palestra. Hoje o programa tinha tudo. Discussão no segundo bloco, tiramos a camisa, fomos pra porrada. Foi um negócio assim, realmente, um sucesso. E boa noite, é seu doce querido Valdizinho. Olha só, Mazela, o meu boa noite vai para a torcida do Botafogo, que já já comprou 16 mil ingressos para um jogo que vai ser só na outra quarta. E uma coisa que é digno no ser humano, perdoar. Esquece 2023 e passe a apoiar o Tiquinho, passe a apoiar o Marlon Freitas, que agora é uma outra situação. Vieram reforços, então que tudo corra bem a partir do dia 3, quando o Botafogo estreia em casa contra o Júnior Barranquilha. Um abraço, Mazela, Jorge, Mário e para quem nos acompanha. Tá bom, um beijo pro Mário, um beijo pro Valdir, um beijo pro Jorge Ramos. Vale um almoço, Valdir, numa churrascaria cara do Rio de Janeiro,
o time que fica menos classificado entre Fluminense e Botafogo, o perdedor paga o rango. Ok, Valdirzinho? Eu vou. Tá combinado. Eu vou na beira. Pior que ele vai querer permuta, ô Mário. Ele não vai pagar, ele vai arrumar Não, permuta. eu vou na beira. Eu vou ganhar Um abraço. fácil. Tchau. Gente, um beijo carinhoso. Até terça-feira com mais uma edição do Max Sport. Uma ótima semana. Se cuidem em nome de Rent TV, em nome de Bye Bye Lixo. Fiquem com Deus. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com